A graça e a paz de Jesus. Muito feliz de estar aqui. Muito bom a gente cantar a Deus. E como bem disse o Lucas, é bom a gente estar na família de Deus, não é? Eu sei que a gente olha às vezes, puxa, queria estar aqui com o fulano, cicrano, vendo isso ou aquilo, aquela pessoa que não veio hoje, mas é importante que a gente esteja aqui com o coração entregue, resoluto na presença do nosso Deus, para a gente poder se derramar a Ele, cantar em atitude de oração e a gente poder derramar o nosso coração na presença dEle. Queridos, quando Deus, pelo fato de Deus ter preservado a palavra para nós, a palavra dEle foi preservada diante de tantos séculos, tantos lugares, e Deus preservou essa palavra para nós que nós pudéssemos lê-la nessa noite, ouvir Deus pela palavra, é porque Deus tem interesse em cada um de nós. A vida com Deus, irmãos, é uma vida de tratamento, e esse tratamento é uma aventura na fé. O que é essa aventura na fé? A coisa mais bonita é perceber que Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em cada um de nós. Não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e diz, Deus, eu não sei mexer em mim, mas Ele sabe. Deus, eu não sei, às vezes o nosso foco está só, Deus, eu queria que o Senhor mexesse nas circunstâncias. E Ele mexe, mas muitas vezes Deus quer mexer em nós. E eu costumo dizer, sem ser egoísta, mas a maior obra de Deus é você. Deus não está interessado em fazer obras através de nós somente, mas também mexer em nós. Deus está entregue. Eu gosto daquele texto de Jeremias, quando Deus fala para ele, vai lá, Jeremias 18, e vai lá na casa do oleiro, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí a coisa mais bonita é que ele chega lá, e aí Deus mostra para ele o quê? Eu vi o oleiro entregue para fazer a sua obra sobre as rodas. Deus está entregue para fazer a sua obra, que é você, que sou eu, que somos nós. Já pararam para pensar nisso? Que privilégio você tem? Meu Deus, Deus está entregue para trabalhar em mim. Não é pouca coisa, gente. Deus está comprometido, entregue é amor, para trabalhar na minha vida. Eu não sei, olha, por mais que você tenha tido um baita de um pai, uma baita de uma mãe, ela não tem esse poder de estar entregue para formar você. Elas podem nos formar socialmente, na vida educacional, mas o poder de dar vida, de transformar, tirar pecado, de fazer da gente, segundo a imagem e semelhança dele, pelo Filho Jesus, essa é uma obra de Deus. Portanto, que o nosso coração se regozije na presença dele. E a gente possa dizer, Deus, muito obrigado, porque a palavra mostra que o Senhor está entregue para trabalhar na minha vida. Deus quer trabalhar em cada um de nós. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Deus, a gente pode, de fato, andar no deserto, andar nas situações difíceis da vida, nos dias maus. Mas, olha, Deus vai nos fazer chegar lá. Deus vai nos fazer chegar lá. E qual é a garantia? Ele mesmo. Mas Ele não faz isso sem trabalhar em cada um de nós. Então, o que é que Deus quer trabalhar conosco? O que é que Deus quer trabalhar em você? Discernir isso pela palavra, irmãos, faz a gente se disponibilizar. Por isso que a gente precisa adequar o nosso coração nesse momento da palavra. Adequar a nossa vida para esse Deus que está entregue para trabalhar em você, para trabalhar em mim, para trabalhar em cada um de nós. Então, vamos ler a palavra dele para nós, que é 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. A leitura é bem extensa, vai até o 22. Então, eu vou pedir para que você tenha atenção na leitura. 1 Pedro 3, 8 ao 22. A palavra de Deus diz a nós assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança.
Pois quem amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. A meditação da palavra de Deus para nós nesta noite é que a gente é desafiado nesse texto a ter uma vida consagrada a Deus, ao Senhor Jesus como o dono da nossa vida. A palavra consagrada significa dedicada, e é uma dedicação consciente de para quem você vai se dedicar. Então, a pessoa é tão digna que você diz, eu quero dedicar a minha vida para esta pessoa. Lembra de Paulo, quando vai orar, em Efésios capítulo 3, ele diz assim, por esta causa eu me coloco de joelhos. Eu gosto dessa palavra. Por que você se ajoelha? Por que você se dobra? Só por causa dele. Ele e o evangelho dele, isso é digno para que eu dobre o meu joelho. A pergunta para nós hoje é, para que você se consagra? Para quem ou para o que você se dedica? Eu também. Para a família, para a carreira, para o trabalho, para o ministério, para a igreja local, para a sociedade, para a vida paulistana, para a melhora do mundo socialmente que a gente vive. São coisas que exigem de nós tempo, suor, ânimo, atenção, e a gente se dedica, se esforça, além das forças. Mas, irmãos, nenhuma dessas causas, nenhuma dessas dedicações da nossa vida, elas vão ter sentido se como a razão última que é a primeira, fundamental, não for Cristo. Se Cristo não é o motivo da nossa dedicação no trabalho, se Cristo não é o motivo da dedicação à carreira, à família, aos filhos, à educação, a nós mesmos, a própria cuidar da saúde, assim esperamos, todas essas coisas, irmãos, se Cristo não for o motivo, a dedicação, ela é ego-referente, é para nós mesmos. Por isso esse texto, ele desafia você, a mim e a nós, no dia mau, a gente centralizar a nossa vida na pessoa do Filho. Não é para parar de trabalhar, não é para parar de dedicar, não é para parar de pensar em coisas e ter alvos na vida, mas deixar Cristo ser o centro disso tudo. Esse é o desafio. Irmãos, é gostoso pegar uma causa, não é gostoso? Pegar uma causa, eu preciso de um sentido para viver. Preciso alguma coisa que me faça levantar, porque eu estou parado, estou depressivo, estou sem alvos. Preciso arrumar um relacionamento, preciso arrumar um trabalho, preciso de um curso novo, preciso de alguma coisa que me dê sentido para a vida.
E aí a gente transfere para essas coisas a razão e aí cria todas as expectativas. Essas coisas não são erradas, mas o desafio é fazer todas essas coisas tendo Cristo como fundamento, tendo Cristo como ponto de partida e Cristo como ponto de chegada. Vamos viver uma vida consagrada. Dedique-se ao Senhor no seu trabalho. Dedique-se ao Senhor no seu casamento. Dedique-se ao Senhor na vida dos seus filhos. Dedique-se ao Senhor nos seus projetos pessoais. Mas que cada uma dessas coisas seja, Deus, eu faço isso para me dedicar ao Senhor. Que isso sirva de discernimento. Não para a gente parar de fazer ou querer coisas novas, mas avaliar. Deus, eu quero continuar fazendo, mas para a glória do Senhor. Como viver essa vida consagrada? Hoje nós teremos 4 lições. Então, guarde isso. Ou, em outras palavras, fica melhor assim. Quais são os sinais de que eu estou consagrando, dedicando a minha vida ao Senhor e que você está dedicando a sua vida ao Senhor? Você está tendo uma vida consagrada, de que nós estamos tendo uma vida consagrada no dia mal, e isso significa viver pela fé. Quem é esse crente dedicado a Jesus no trabalho, na família, na igreja, na lida consigo mesmo, no cuidado com a saúde, no cuidado com o alimento, com o corpo, com o vestir, com todas as demandas da vida? Quem é esse crente consagrado? O crente consagrado, em primeiro lugar, é uma pessoa que se interessa tanto pelo crente quanto pelo não crente. Por mais que você diga, pastor, eu estou dedicado, eu sou consagrado ao Senhor e estou cuidando das demandas da minha vida. Estou cuidando da minha família, estou cuidando do sustento dos meus filhos, estou cuidando dos meus relacionamentos, estou cuidando, no exemplo, de ser um bom filho, um filho presente para o meu pai, um funcionário fiel lá na empresa, um profissional que glorifique a Deus, que anda de acordo com o que a lei do país pede. Tudo que diz respeito à minha vida, às demandas e ao que Deus colocou para mim, está tudo consagrado, está indo tudo muito bem. Pois uma vida consagrada também faz parte de cuidar das coisas que Deus deu a você e também de cuidar, de avaliar como você se relaciona, se interessa ou não pelo crente e pelo não crente. Então, o que fazemos? Levemos todos os crentes para a nossa casa e cuidemos, Qual é o parâmetro para cuidar do crente? Qual é o parâmetro para eu cuidar da pessoa, para eu me relacionar com o corpo de Cristo que está aqui, hoje, aí do teu lado? Se não está do teu lado, tem gente do teu lado e tem gente do outro lado. E tem aqueles que não estão aqui. Qual é o parâmetro que a palavra fala? Vamos fazer um programa e projeto. A palavra dá os parâmetros para uma vida dedicada a Jesus na vida do irmão. Irmãos, eu não sei, parentes, eu não sei se você tem visto como Pedro tem batido e ensinado a gente a se relacionar. Isso não é gratuito. Está na palavra de Deus. Sequencialmente, Deus vira e mexe, já a segunda, e nesse mesmo texto, a terceira vez que esse texto vai falar de como a gente tem que se relacionar com os de dentro e com os de fora. Deus está interessado nisso. Deus quer tratar isso em mim e em você. Deus quer estar entregue à obra na sua vida e na minha vida para ensinar a gente a se relacionar com o seu povo e também com as pessoas do mundo. Então, como se relacionar com as pessoas, com o crente e pelo não crente, e também com o não crente. Versículo 8 até o versículo 12. Com o crente em primeiro lugar. Como é que a gente pode viver uma vida dedicada, se relacionando mutuamente entre nós para a glória de Deus? Tendo todos nós aqui o mesmo modo de pensar. Como? Como nós vamos pensar da mesma maneira? Não tem jeito. Tem. Irmãos, igreja não é lugar de iguais, igreja é lugar de diferentes. Você não é igual ao irmão que está do seu lado. Basta você pensar que no casamento a gente demora um tempo, talvez seja o nosso relacionamento mais intenso que a gente tem nesta vida, mas a gente são nas situações da vida que o ajuste acontece. Então demanda tempo.
Se lá a gente ainda consegue perceber que fulano é fulano e cicrano é cicrano, imagine alguma coisa que saia da esfera matrimonial. Então a igreja é um lugar de diferentes. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Você tem seus gostos, preferências, os seus pontos sei lá, da vida que atrai alguns e exclui os outros. É natural que isso aconteça e nós não somos produção em série, e igreja não é lugar que achata todo mundo. Mas, esse é o ponto, viver uma vida consagrada a Deus, que também reverbera no meu relacionamento com o irmão, significa que o que tem que governar as nossas vidas não pode ser os meus gostos, e as suas preferências. Tem que ser a mente de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho é um só. Ele é um evangelho na minha vida, ele é um evangelho na sua vida, embora você seja vegetariano e o outro seja carnívoro, não tem problema, mas é a palavra de Deus que é o nosso ponto de encontro e o nosso ponto de saída, o nosso ponto de chegada. É esse o ponto que a gente tem que se procurar mutuamente. Deixa eu procurar o irmão, porque eu quero viver um ponto de partida e um ponto de chegada com ele. O que passar disso? Não acredito que você gosta disso, eu também. Além de crente, temos o mesmo gosto. Mas não dizer, eu gosto de você, vejo Deus em você, porque você gosta do que eu gosto. Irmãos, a igreja, o reino de Deus, significa que estar na igreja significa que quando a mente de Cristo governa a minha vida, governa a sua vida, as nossas diferenças, elas existem, mas elas não nos dividem. Eu tenho que saber no que você é diferente de mim. Seja no time, na alimentação, nos hábitos, no jeito que você ora, no jeito que você canta, no jeito que você lê a Bíblia, no jeito que se você acorda às 3 da manhã, se você não acorda às 3 da manhã, se você faz jejum, se você não... Jejum todo crente tem que fazer. Se você faz isso, se você faz aquilo, se você já teve aquela experiência, se eu já tive... São as diferenças. E até aqui o Senhor nos conduziu. Ele nos alcançou, essa é a nossa história, ele nos acompanhou e em um determinado momento da vida, ele nos juntou. Por que ele juntou os diferentes? Porque a garantia de que esses diferentes não vão se dividir é o Evangelho. Isso é vida consagrada. Então, hoje, o Deus que está entregue a avaliar você e a mim, ele vem a nós para perguntar se no meu coração e no seu coração eu estou em unidade com você, se você está em unidade comigo, e se nós estamos em unidade no Evangelho de Jesus, apesar das nossas diferenças. Se você se gastar, se eu ficar aqui, querendo tirar as diferenças, e você quiser tirar aquilo que é diferente de você na minha vida, nós não vamos conseguir. Mas o desafio que Deus quer tratar conosco, isso é um fardo que vai sair se ele existe. Seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento dentro do reino de Deus, especialmente na igreja local, e além disso na sua própria família, em qualquer esfera que você diz, eu não consigo mais caminhar com esse grupo, com essa pessoa, por causa das nossas diferenças. Hoje Deus exige... Graciosamente, quando Deus exige, ele não exige se vira, ele exige dando poder. Uma revisão da nossa vida, dizendo, Deus, eu quero ser renovado. Eu quero ser renovado nos meus relacionamentos com o povo de Deus. Seja ele, além de povo de Deus, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu filho, meu patrão, meu empregado, meu pastor, meu líder no departamento, eu liderado, ou meu liderado, ou meu líder, seja quem for. Eu quero saber quais são as diferenças que nós temos. Primeira coisa, irmãos, saiba quais são as diferenças. Põe na mesa, meça cada uma delas, mas permita que o Evangelho de Cristo Jesus esteja acima delas. Se alguma coisa que está fora do Evangelho está nos dividindo, está dividindo você dos relacionamentos que Deus colocou na sua vida ou na minha vida, hoje é um dia de dizer, Deus, eu não quero. Eu quero estar com o teu povo.
Eu quero viver com o Senhor, junto com aqueles por quem o Senhor morreu. Gente, Cristo não está longe da igreja. Olha só, pode ser que você diga, eu vou limar aquela pessoa da minha vida. Mas Jesus não a separou dele. E se você está com Jesus, essa pessoa também está. Irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, o sofrimento vai perder o poder. Eu não quero ouvir isso, não quero, é melhor. Vamos jogar a toalha e dizer, Deus, tá bom, é assim. Quero saber as diferenças, então me ensina a viver a unidade do Evangelho com as diferenças. Eu não quero viver dividido. Eu não quero viver à margem, eu não quero viver na exclusão, eu não quero me sentir excluído, eu também não quero excluir. A gente pode pecar nas duas coisas, e aí a gente tem que avaliar. Tendo o mesmo modo de pensar, é a mente de Cristo, e ela vai governar nas diferenças, e essas diferenças não vão dividir, muito pelo contrário, vão fazer o quê? Enriquecer a igreja. Uau! A igreja é o lugar dos diferentes, e na diferença a gente vê uma única unidade, Cristo Jesus. Que bênção! Por que nós nos amamos? Por causa de Jesus. Por que nos relacionamos? Por causa de Jesus. E Cristo vai ser o único motivo. E tem jeito de ter relacionamento com os diferentes e dar certo para a glória de Deus e viver em harmonia e unidade? Tem, só pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, esse mesmo modo de pensar não é só pensamento. Eu falava, o que a gente faz? Curso de teologia? Não, é postura. É postura e que sai do pensamento da palavra. Então, pastoralmente para nós hoje, postura, gente, é o que você faz, o que eu faço. Ou o que a gente não faz e o que eu não faço. Por que você não fala? Isso é postura. Por que você fala? Como você fala? Com que intenção você respondeu? Por que você convidou? Por que você não convidou? Por que você quis estar? Por que você não vai mais estar? Tudo isso é postura. Por que você chega e de que jeito você chega? De que jeito eu vou embora e por que nós vamos embora? Isso é postura. O Espírito de Deus está em você, está em mim, para trazer luz para a minha postura diante do irmão. Para a sua postura diante do irmão. Pastor, me magoaram demais. Eu magoei pessoas, estou com culpa. Tudo isso é postura. Tendo o mesmo modo de pensar. Não é demais a palavra, irmãos? Exata para nós? No trato com o irmão, a vida consagrada exige de nós amor fraternal e compaixão. Segundo ponto. Irmãos, o que é a compaixão aqui? Não é, o irmão está necessitado, vamos fazer uma ação entre amigos. A compaixão, irmãos, é dizer, quando a gente tem a mente de Cristo e o Evangelho nos age, ação entre amigos é uma bênção. E precisa. Mas a motivação por detrás é que quando a gente tem a mente de Cristo, embora eu seja muito diferente. Por exemplo, eu e o Adilto somos dois emotivos. Mas eu e o Lucas é razão e emoção. Mas é possível, nas diferenças, de personalidade inclusive, nem sei se é assim psicologicamente falando. Mas nas diferenças é possível que ele entre, quando a gente tem a unidade na mente de Cristo, ele entrar no meu coração, sem ser tão emotivo, e encontrar, dizer, cara, eu imagino o que ele está passando. Eu posso chorar com ele. Eu posso partilhar a alegria que ele está passando. Irmãos, ter compaixão e amor fraternal é você entrar no sentimento do outro a partir da palavra de Deus e você ter aquele cuidado nas ações e nas emoções daquela pessoa. Irmãos, que coisa maravilhosa dizer assim, mano, eu não tenho nada a ver com você, mas eu posso me compadecer de você sendo diferente de você. Só o Evangelho faz isso. Isso é um alento para nós. Você vai ser pai, um dia você é pai, seu filho é outra pessoa. Qual é o ponto que vai fazer com que você consiga atingir o coração dele? Eu manjo tudo de filho, vou fazer curso com a Super Nani. Não vai. O Evangelho vai te ajudar. O Evangelho vai nos ajudar a dizer, Deus, mais do que o laço sanguíneo, mais do que a ambientação no mesmo espaço, mais do que qualquer outra coisa, ou a relação de poder que eu tenho com meu filho, porque ele ainda está debaixo do meu sustento, mais do que isso é o Evangelho que vai me dar acesso ao coração dele. E eu quero que o Evangelho esteja aqui.
Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. Além disso, o amor fraternal faz com que você, diferente, alcance aquele que não tem nada a ver com você. Humildade. Humildade, irmãos, é postura. Humildade não é sentir. Sabe quando você fala assim, Deus, eu estou com raiva daquela pessoa. Ele é um soberbo. Ele é um senhor de si. Ele afasta as pessoas dele. E às vezes ele está irado com aquela pessoa. Como é que eu vou me comportar? Eu queria sentir humildade. Não é sentir. Você está irado com a pessoa, ela é pecaminosa. Ele é a soberba encarnada. O que é que você vai fazer? A humildade é você dizer, Deus, eu tenho, apesar do que eu vejo naquela pessoa, eu também tenho uma estima realista para mim mesmo. Ele é podre, e eu, se não sou, é pela graça de Deus. Eu não me acho melhor que ele. Talvez, se haja diferença, seja na entrega ao Evangelho. Mas se eu fosse ele, faria a mesma coisa. Embora você identifique pecado na outra pessoa, embora você identifique que a sua mulher pecou contra você, que o seu marido pecou contra você, que o seu irmão pecou contra você, que alguém que você ama feriu e ele está fora do Evangelho de Cristo Jesus, e ele está no pecado, e aquilo fala, não, isso inviabiliza meu relacionamento com ele. É possível que mesmo assim, você olhando para o pecado do outro, você olhe para você e diga, Senhor, se eu estou de pé, é porque a tua graça me limpou. Eu tenho uma visão realista sobre a minha vida. E isso faz eu olhar para aquela pessoa cheio de ira porque ele está errado, mas ao mesmo tempo dizer, Deus, liberta ele. Irmãos, isso é humildade. Humildade não é fazer erro virar verdade. Ou esperar sentir paz quando você está com o coração irado porque você está vendo uma pessoa errar. Mas a humildade é você dizer, Deus, eu sei quem eu sou, só pela graça de Deus, e longe da tua graça eu não estaria aqui. Tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim. Que a graça de Deus alcance aquela vida. Se eu não posso falar, eu posso orar. Se eu posso orar, eu devo falar, é o momento, quero falar. No trato com o crente, irmãos, 3 coisas. A mente de Cristo, o mesmo modo de pensar para lidar com as diferenças e não nos dividirmos. Compaixão, que apesar de eu ser muito diferente de você e não manjar nada de você, você não manjar nada de mim, eu preciso que você acesse meu coração. E eu quero crer que você também precisa de um irmão que acesse seu coração. Isso é humilhante para nós. Mas eu quero dizer nesse ponto, nem que eu não tenha tempo para falar dos outros, mas esse aqui eu quero dar uma afuniladinha para nós. Irmão, você precisa de um crente. Você precisa de um irmão. E alguém precisa de você. É aquele povo da fonte que precisa de mim. Não, precisa. Precisa. Alguém precisa pôr a mão no teu ombro e dizer, irmão, eu sei que, amém. Quero orar por você. Por favor, que nós sejamos sensíveis à palavra de Deus. E terceira, humildade. Humildade vai fazer com que você seja ousado quando você tiver que ser ousado. E você não ser tão cheio de si quando a gente se sentir atraído e tentado para vivermos assim. Irmãos, isso reflete Deus. Avançando, vida consagrada no trato com o crente, mas vida consagrada no trato com o não crente. O não crente é aquela pessoa incrédula que foi posto, instigado pelo maligno para fazer você pecar. É aquele que vai vir com pecado, é aquele que vai vir com injúria, com injustiça, é aquele que vai caluniar, é aquela pessoa que vai perseguir gratuitamente, porque ela vive perturbada com ela mesma. E a gente diz, Deus, a pessoa está tão imersa no seu próprio pecado que aquilo reverbera em mim. Como lidar com o erro do outro quando a gente está em santidade? Isso estava acontecendo com a igreja, aconteceu e acontece. Como que a gente lida? De novo vem Pedro ensinando a gente a lidar com a injúria do outro. Novamente ele diz, já disse isso no capítulo 2, lá no versículo 20 em diante, faça o que Cristo fez. Quando ele foi injuriado, ele fez o quê? Não revidou. Ele não se vingou. Então ele dá 2 parâmetros aqui. O primeiro deles é, ponha fim na retaliação.
Quando alguém vier com pecado para você, deixa o pecado parar lá. Não pode ter aquele efeito dominó. E é a coisa que o diabo mais faz, irmãos, é fazer a gente revidar um erro com outro. E às vezes, quando ele dá o primeiro passo, já falei mesmo, agora pegar o revólver e matar, o que é isso? É muita coisa. Falou, parou. Não vai mais, para por ali. Não está perdido. Mas a coisa que a gente mais é tentado é o problema, a tentação é a não pôr fim à retaliação. Mas a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que imitar Deus. Razões para isso. Está lá, aí ele cita o Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 16. Vamos ler o Salmo 34, versículo 12 ao 16, vocês vão ver que é o texto, tem só uma pequena modificação. Pedro vai citar a Bíblia. Salmo 34, 12 ao 16 diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver o bem? Quem é esse homem? É aquele que refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Como é que a gente vai lidar com aquele incrédulo que persegue a gente? Imite Deus e ponha fim à retaliação. Como? Primeira coisa, versículo do Salmo 34, ame a vida. Irmãos, quando a gente é muito perseguido, a primeira coisa que a gente tende a fazer é olhar a vida como um fardo. Deus, para que viver? A minha vida é sofrimento, sofrimento, luta, luta, luta. A do outro é folga, folga, folga. Ele está dizendo, ame a vida. A vida é um dom de Deus. Por que eu vou amar a vida se eu sofro? Ame a vida, porque quem te deu vida foi Deus. Ele é o doador e Ele é uma razão para você viver com amor à vida, ainda que seja no sofrimento e na perseguição. Não deixe as lutas roubar o vigor de ter recebido dádiva divina. Ame a vida, porque a vida vem de Deus. É um privilégio viver e existir para a glória dele, ainda que seja uma vida no deserto. Irmãos, já pararam para pensar em Moisés? Meu Deus do céu, viveu filho da filha de Faraó. Com toda a sabedoria e ciência, Deus tira ele de lá. Põe no meio do deserto e diz, você vai guiar o povo até a porta da terra e você não vai entrar. E a maior parte do teu ministério vai ser aonde? No deserto. Senhor. Ele poderia ter duas opções. Ou sucumbir à amargura, ou dizer, Deus, obrigado pela vida. Ainda que seja no deserto. E se Deus dissesse isso para nós, de forma diferente, nós vivemos numa peregrinação, nosso descanso de fato, e vida abundante está lá. Vida em descanso está lá. A nossa vida aqui é uma vida já com um mundo que jaz no maligno, cheia de aflições, mas nós podemos ter o bom ânimo. Irmãos, vamos ter o bom ânimo de dizer, Deus, fortalece os meus braços para eu viver este dia para a tua glória, apesar das injúrias. Amemos a vida, irmão. Apesar das dificuldades. Segunda coisa, quando o consagrado que lida com não crente é aquele que guarda a língua do mal. Guardar a língua do mal, irmãos, é porque quando a gente não guarda a língua do mal, a gente corrompe tanto a gente que está falando, quanto aquele que está ouvindo. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível porque a gente não honra a palavra. A nossa palavra ela é para a falsidade e para o engano. Não significa que a gente não possa sentar com o irmão e dizer, eu preciso desabafar e confessar a você tudo que está entulhado dentro de mim a respeito de uma pessoa. Isso é confissão, é pôr o pecado para fora para limpar e dizer, eu não quero que volte mais. Eu quero mudar. Mas aqui ele está dizendo, guardar a língua do mal, irmãos, é saber que não querer, ele não quer que a língua, a palavra, corrompa o seu próprio coração. Aparta-se do mal. Terceira coisa. Irmãos, não apenas não viver o mal, mas saber se apartar do mal. Esse é um ponto que a gente precisa saber na nossa lida com o mundo.
Tem coisas, irmãos, que não é para... Tem lugares que não é para eu estar. Tem lugares que não é para você estar. Tem coisas que são listas, mas não convém. Por quê? Por causa da sua fraqueza e por causa da minha fraqueza. Por causa das suas vulnerabilidades e por causa das minhas vulnerabilidades. E quando nós não discernimos isso e aprendemos a graça de Deus de saber fugir do mal, de que mal eu tenho que fugir, de que mal você tem que fugir. Você tem fraquezas e os próprios incrédulos também têm as suas demandas. E a pior coisa é quando o incrédulo vê um crente incoerente. Confessa o evangelho, mas é fraco para se desviar e fugir daquilo que o próprio evangelho condena. Tem coisas, irmãos, que não é para eu enfrentar e para você enfrentar. Deus, é prudente que eu não vá. É prudente que eu não faça. É prudente que eu não esteja. E pior, por mais que não seja pecado, se não tem mal aqui, mas tem a aparência do mal, não. Eu quero me apartar do mal e da aparência do mal. Por que isso tem aparência de mal? Vai escandalizar o corpo? É melhor não. Vai atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém? É melhor não, por amor a Cristo. Mas o outro é um fraco. Pô, está na hora de fortalecer na fé. Amém. Mas, irmãos, por causa do testemunho dos incrédulos, eu não quero nem aplicar isso. Mas você deve saber o que é mal. E eu sei, estou procurando saber o que é mal na minha vida, que o evangelho condena e que a gente tem que se apartar. E aquilo que às vezes não é mal, mas vai ter a aparência do mal e vai escandalizar o incrédulo. E ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, eu não vejo de Cristo em você. Lembra daquilo que Israel fez? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que isso não paire sobre nós. Mas que, de fato, o mundo olhe as nossas obras e diga, são loucos, ou olhe as nossas obras e glorifique o Pai que está lá no céu. É assim que a gente tem que se comportar com o incrédulo e buscando a paz. Buscar a paz, irmãos, é se libertar das brigas e discórdias. É se libertar das brigas e discórdias. Essa é uma linguagem do Evangelho. O próprio Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurado é o pacificador. Que você esteja lá na empresa e seja pacificador dos ímpios. Que na sua família você seja um instrumento de pacificação. Que no meio, lá no teu condomínio, nós sejamos instrumentos de pacificação. Que nós sejamos luz no meio das trevas e busquemos a paz para aquele que não tem paz. Duas coisas desse salmo para nós, quero que você preste bastante atenção nisso. O salmo disse bem, Deus vê o justo e vê o ímpio. O justo ele vê, ouve a oração e está a favor daquele que teme. O ímpio, porque ele não quer Deus, não tem como Deus ouvir sua oração, porque ela é pecado. Ele não vê, não se deleita em fazer o bem, Deus não tem compromisso nenhum com a sua vida. Então, a primeira coisa de um crente consagrado é que ele sabe lidar com um crente e com um não crente. Mas a segunda lição desse texto, está no versículo 13 e o 14, é que um crente consagrado, irmãos, ele não gosta do mal e também não teme o mal. Ele não gosta do mal e ele não teme o mal. Pedro quer mostrar para aqueles irmãos, que o mal é feio. Que quem vive no mal é malfeitor. E essa é uma coisa que Deus quer implantar e forjar e aperfeiçoar no meu coração e no seu coração. Aquela coisa que a gente olhar uma coisa errada e dizer, Deus, tá errado, isso é feio. Isso é feio na minha família. Eu não estou com vergonha, eu não estou preocupado com a minha imagem, estou vendo que corações estão feridos. Que relacionamentos estão destruídos. Deus não é o que está sendo feito, mas é a mola propulsora. Irmão, se tem uma coisa que tira crente, que deixa crente inquieto, é quando a gente olha as injustiças do mundo. E ele diz, Deus, eu não consigo gostar disso. Deus, meu coração não compactua com isso. Não é que eu sou santo, melhor, mas Deus, eu não consigo assinar isso embaixo. Um crente consagrado não gosta do que é mal.
Ele diz, está errado, eu não concordo, isso me fere. Não é porque eu sou santão, mas fere a santidade de Deus na minha vida. A gente não se conforma, a gente olha relacionamento em casa e diz, não, pai, não é assim. Não, mãe, não é desse jeito. Não, irmão, não, filho, não, patrão, não, empregado, não, colega, não, igreja. Está errado. Não é porque é ação pela ação, eu sou um inspetor que fica procurando coisas, mas é porque o mal é feio. O mal, isso não vai trazer bênção para ninguém. Um crente consagrado, ele tem agora essa experiência era uma bênção, que a gente diz, uau, o Deus está me convertendo, mas ao mesmo tempo a gente sofre. A gente sofre a dor do mundo. Você fica sensível, você sai na rua e diz, Deus, esse aí é Deus. Você vê o outro casamento destruído, você fala, Senhor, não. Você vê o pai contra o filho, não. Você vê o pai abandonando o papel de pai, não, Deus, por favor. E aí a gente começa a chorar pessoas diante de Deus. Essa é uma sensibilidade da palavra de Deus, mas que faz parte da vida de um crente consagrado. Sensível à dor do mundo, sensível ao pecado, e ao mesmo tempo, irmãos, não teme esse mal. Pedro está dizendo, olha, a gente tem que ver que o mal, quem faz o mal é um malfeitor, e isso é horrível, mas isso traz sofrimento para nós, mas ele traz uma promessa. O sofrimento não vai vencer. E Deus não vai nos abandonar. Na verdade, irmãos, é a gente partilhar a dor de Deus, que olha o pecado no mundo e diz, eu criei para a minha glória. E o pecado faz isso. O pecado é feio, irmãos. O pecado é triste. E um crente olha isso e diz, Deus tem misericórdia, eu quero me comprometer como um missionário nesse mundo. Por isso, irmãos, ele também cita Isaías 8, 12 e 13, para dizer, olha o mal, mas não tema. E aí eu quero Deus vem um aconselhamento, um cafuné no nosso coração. Irmãos, eu sei que a visão de fora assusta a gente. Quantos de nós digam, eu não vou mais trabalhar? Ou eu não vou mais, olha, não vou ter, eu tive um filho, não vou ter 2. E se for para ter 3, é porque foi Deus que interrompeu o meu caminho e colocou um 3º filho lá. Nesse mundo de hoje, eu não dou mais um passo. Não vou. O que eu fiz está feito. Fiz numa época de loucura, de fé. Agora já estou em sanidade o suficiente para não querer sonhar mais nada. Que Deus não... O sim que eu disse para ministério, para família, para casamento, foi em época de pureza da fé. Agora eu não faço mais. Irmãos, não. Olha a palavra dizendo, o pecado é feio, ele é velho, ele está aí desde Gênesis capítulo 3, e ele assume formas na cultura, mas a palavra de Deus está dizendo para a gente não temer e confiar no Evangelho. Vamos olhar o mal como mal, perceber a incompatibilidade, dizer, Deus, eu não, embora sendo pecador, remido pela graça de Deus, isso não me define, mas eu não quero temer, porque eu confio que o Evangelho é poder de Deus. Vamos viver para a glória dele. Não pare de desejar, não pare de fazer planos da sua vida pelo Evangelho. Não pare de pensar as promessas de Deus para a sua vida por causa dos males que estão no mundo. Deus sabe, Ele sabe quando plantou a gente nesse momento e nessa geração. E Ele nos deu o quê? Ele mesmo. E preservou a sua palavra. E nos deixou o seu Espírito. Isso é suficiente para que a gente viva no mundo e viva para a glória de Deus. Tenhamos fé, irmãos. Tenhamos ousadia. Isso não é uma mensagem triunfalista, Deus vai abrir o caminho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque é plano dele, no sofrimento, na tribulação, nos desafios, enfrentando o pecado, lidando com as trevas. Mas não temamos, não nos acovardemos. Deixemos o Evangelho nos dar ousadia para a gente ser testemunha dessa palavra em dias maus. O crente sabe lidar com crente, não sabe lidar com não crente. Também não gosta do mal e também não teme o mal, embora veja o mal. Terceira lição. Um crente consagrado é aquele que busca um coração dedicado e uma consciência limpa. Um coração dedicado a Deus e uma consciência limpa. Versículo 15 e o versículo 16. Embora ele tenha dito que a gente foge da retaliação,
No versículo 15 e no versículo 16, ele diz assim, abre a boca e fala. O que é? Mas como você vai falar? Tenha um coração dedicado. O que é um coração? Coração é a vida. É o cerne do seu ser, é o centro do seu ser. Guarda o seu coração no Senhor. Isso habilita você quando você tiver que falar. Vai ter momentos em que você vai ter que abrir a tua boca e responder ao rei. Vai ter momentos que você vai ter que enfrentar como os homens da Bíblia enfrentaram e dizer, você está errado. Vai ter momentos que você vai ter que confrontar o pecado de outro. Vai ter momentos que você vai ter que ir lá na tua empresa e dizer, eu não vou me dobrar. Vai ter momentos que você vai ter que dizer para a pessoa, o que você está fazendo está ferindo o evangelho. Você pode me matar, mas você está errado. Mas não abra a boca sem ter um coração dedicado. É isso que ele está dizendo. Não abra a boca porque você está preocupado com a tua imagem. Não abra a boca para se autodefender. Abra a boca para falar a palavra e falar a verdade, denunciar onde tem erro. Santifique Cristo como Senhor no seu coração e esteja pronto para falar. Abra a boca, mas com um coração que tenha Cristo como Senhor. Seja governado por Cristo, não pelas suas emoções. Seja governado por Cristo e não pelos seus motivos. Pelo zelo com a imagem, mas somente eu quero falar por amor a Cristo e ao Evangelho. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem momentos em que muitos de nós dizemos assim, eu não vou falar nada. É para falar. Eu já não quero mais saber. Eu não me envolvo mais. É para se envolver. Aqui eu vou me calar. Não é para se calar. Agora o problema não é sair falando, é dizer, Deus, por quê? Com que motivo? Eu quero santidade de Cristo. O senhorio de Cristo nas minhas emoções. E não apenas isso, um coração dedicado tem o senhorio de Cristo, fala para a glória dele, por amor a Cristo, fala a verdade e está pronto para responder com a Bíblia. Está pronto para responder, tem habilidade para falar de Cristo. E aí, irmãos, desculpa, mas ele está falando aqui que não é para todo mundo fazer seminário, curso de teologia, mas para todo mundo saber o Evangelho. Isso daqui não é uma palavra para o pastor, isso aqui é uma palavra para o crente. Você vai viver num mundo, as pessoas vão te instigar para você falar de uma forma pecaminosa, mas se consagre o coração para Cristo e abra a tua boca e pregue o Evangelho. Esteja pronto para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Conheça essa palavra. Esteja pronto, tenha disposição de falar do Evangelho. Eu fico pensando nisso, irmãos. Quantas vezes as pessoas passaram na minha vida e eu não tive coragem de falar. Não adianta ter um bom comportamento, mas a gente se acomoda nisso. Não, eu ainda estou conquistando as pessoas para na hora certa falar. Eu preciso ganhar eles para Jesus. Eles precisam ganhar confiança. É verdade. Não é, às vezes é, e não é na primeira conversa. Mas, às vezes, a vida passa e a gente não abriu a boca e não falou nada do Evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas. A gente vai de um extremo, quando nos anos 70 e 80, a gente saía dando folheto na praça. Ou culto no coreto, quem não foi? Pega as irmãs com a saia e o birote e vamos cantar. Pega lá e tananã, sai dando folheto, Jesus te ama, vai fazer uma visita na igreja. Aí a gente vai para outro extremo, não adianta nada porque a pessoa olha aquilo e joga o folheto no chão. É verdade. Vamos criar relacionamentos para que eles possam conhecer o nosso caráter e confiar. Passou a vida, a gente não teve coragem de ensinar a palavra em nenhum ponto para aquela pessoa. Mas eu vou perder no momento que eu falar. Problema dela. Problema dela. Agora, o que seria de você se alguém não tivesse falado do Evangelho para você? Se eu tivesse conhecido uma pessoa ética, uma pessoa exemplar, santão, bonitão, legal, amém, uma irmã, mas nunca me explicou o Evangelho, não me desafiou na fé, eu não estaria aqui. E nem você. Alguém pregou um dia. Alguém abriu a boca, alguém disse assim, olha, vou falar. E o nosso coração creu. Irmãos, a gente precisa falar. Os resultados são do Senhor. E falar com o coração tendo Cristo como Senhor. A boca fala de fato o que está cheio o coração.
E ele está dizendo, quando Cristo é o Senhor do nosso coração, o que sair daqui vai ser bênção. Pode denunciar pecado, pode suscitar perseguição, não tem problema. Mas quando a gente se cala, é em santidade. E quando fala, também é em santidade. É isso que o Evangelho quer formar na minha vida e na sua vida. Que bênção, irmãos. Quer dizer que é possível falar sem ira? Quando Cristo é o Senhor do coração. Quer dizer que é possível denunciar pecado sem ira? Quando Cristo é o Senhor do coração. Abramos a boca. Com mansidão e graça. Coração dedicado para falar e consciência limpa para obedecer. A coisa mais difícil, irmãos, é que às vezes quando alguém irrita você e te acusa de alguma coisa, o que a gente quer fazer? Eu quero provar para ele que ele está errado. Eu preciso provar para ele que ele está errado. E aí, se você não prova, você não consegue falar, às vezes a gente estoura de nervoso. Pedro está dizendo, tenha consciência limpa. Consciência limpa é aquela que você examina, ela é iluminada, é formada pela palavra, iluminada pelo Espírito, e você diz, Deus, eu sei que eu estou obedecendo o que a palavra diz. E se tem um pecado na minha vida, eu quero evitá-lo e eu já quero confessar e me arrepender e seguir um caminho. Eu não preciso provar nada para ninguém. Mas eu me deixo ser julgado pela palavra e pelo Espírito. Isso é consciência limpa. Irmãos, de todos esses pontos, agora é para acabar. De todos esses pontos, no trato com o crente e no trato com o não crente, no crente, ter na mente de Cristo, não deixando as diferenças dividir, sendo humilde para olhar para aquela pessoa na realidade dela e também na sua realidade. No trato com o não crente, você, por fim, a retaliação, você não usar a língua para o mal, você seguir a paz, e também tendo um coração dedicado e uma boa consciência. Isso vai fazer com que a gente possa se permitir ser sondados pela palavra nesta noite. Para a gente poder dizer, Deus, eu quero uma consciência limpa. Quero voltar para os meus relacionamentos, para a minha vida na segunda-feira, com a consciência limpa. E agora? Já pequei com aquela pessoa, ela já foi embora. Senhor, eu não preciso revidar o passado. Eu quero deixar o fardo ao pé da cruz, eu quero ter uma consciência limpa. Eu não quero desobedecer o que a palavra diz, eu quero obedecer a palavra por amor. E eu quero manter o arrependimento imediato. Gente, uma boa consciência, uma consciência limpa, é o crente que tem arrependimento imediato. Quer dizer que eu estou indo para lá, o Evangelho falou para cá, deixa eu arrumar esse negócio já. Deixa eu arrumar esse negócio já. Irmãos, eu sei que acho que a nossa geração perdeu essa capacidade. Estou falando em tese. A gente hoje, tá bom, vamos. Antigamente, Deus falou, então acabou. É assim, então é assim. Amanhã, segunda-feira, é outra vida. Hoje, quem tem uma consciência limpa, não demora para agir. Arruma logo. Porque está com problema, o Espírito de Deus mostrou na palavra que você está com alguma coisa fora do lugar, põe no lugar. Deus me dá força. Eu não quero mais coisa mal resolvida, eu quero pôr tudo nos trilhos, quero estar em paz. Para a glória de Deus e por amor ao Senhor. Agora, o último ponto para a gente orar, que eu não vou ter tempo de falar, porque senão vocês vão me matar por causa do tempo. O último, para que fazer tudo isso? Qual o fundamento? Por que o meu olho vai brilhar, Cristiano? Para tratar o ímpio, o crente, para poder não retalhar, para poder não gostar do mal e não temer o mal, ser usado, para abrir a boca e santificar Cristo, dê um coração dedicado e uma consciência limpa. Pedro dá uma razão. Jesus sofreu por você. Ele poderia pecar, mas não pecou. Poderia Deus vai castigar. A razão que vai fazer isso brotar amor no meu coração para ser e fazer isso que a palavra diz é a santidade e a vida de Jesus. Ele entregou a vida por nós. E é por isso que do versículo 18 ao 22 ele vai dizer, o exemplo de Cristo. Ele fez oferta pelos pecados, eu não vou poder desenvolver. Ele sofreu a morte, levou a nossa injustiça. Ele removeu a barreira gerada pelo pecado. Por que viver no pecado se Cristo removeu? Ele morreu fisicamente para nos ligar a Deus, mas está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Jesus é um motivo suficiente para que a gente diga, eu quero viver isso, Deus. Eu quero ser esse homem da Bíblia.
Só Jesus é o meu motivo. Só Jesus é o meu motivo. Ele não vai nos decepcionar. Hoje, acho que agora esse último ponto faz a gente dizer, não quero olhar as minhas ações, mas olhar onde está o meu motivo. Onde a gente encontra forças e fé. Motivo para dizer, Deus, eu arregaço a manga e peço, fortalece os meus braços, para eu continuar lutando e vivendo. Irmãos, nós precisamos ser renovados nas nossas motivações hoje. E aí a gente vai ter graça de Deus para enfrentar o sofrimento. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Por favor. Eu peço para a gente ficar em pé, porque assim a gente ficou muito tempo sentado. Mas vamos pedir isso a Deus. Deus, eu quero pedir ao Senhor que Jesus seja o motivo do meu sim, do meu não, do meu ir, do meu ficar, do meu falar e me calar. Me dá um coração, me ajuda, vamos pedir esses pontos a Deus, me ajuda a tratar, me dá um coração dedicado, uma vida consagrada, para que eu trate os da casa a partir da mente de Cristo. Eu não quero viver dividido e também não quero dividir. E talvez você diga assim, eu vou viver só, tá bom, nem muito nem menos, nem me envolvo, nem causo contra. Não. O Evangelho está dizendo que a gente precisa estar junto, porque a gente precisa se compadecer, acessar o coração do que é diferente. Como? Pelo Evangelho. Irmãos, esse é um desafio para os nossos relacionamentos. Que a graça de Deus também nos dê força para odiar o mal, mas não temê-lo. Que a graça de Deus nos dê força para a gente dedicar o coração a Deus e ter uma consciência limpa, tendo Jesus como motivação. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é clara para nós e suficiente. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nenhuma outra razão para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer. Obrigado porque o Senhor sempre reforma o nosso fazer pelo nosso coração. Deus, que no calar seja um calar para Jesus. Que no abrir a boca seja um abrir a boca para a glória de Deus. Ó Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta noite, como terra seca, dá-nos água viva. A água viva é Jesus. Dá-nos água viva, Senhor Deus, que é Jesus, jorrando dentro de nós, no nosso coração, para que tenhamos a alegria, a motivação certa, Senhor Deus, para fazer o que a Bíblia diz. Que não seja, Senhor Deus, apenas o seguir o conselho, mas seja o amor por Ti no nosso coração para dizer eu quero. Ó Deus, nós oramos por nós nesta noite. Nós oramos por nós. Tem misericórdia de nós. O Senhor é o único que sabe como está o nosso coração. O Senhor é o único que sabe o que está dentro do nosso coração. Não há, Deus, como a gente sondar o nosso coração e saber o que está aqui, mas nós perguntamos ao Senhor, o que é que está dentro de nós? Ponha na mesa, Deus. Usa a Tua palavra como um espelho e mostra. Ó Deus, nós pedimos, muda o nosso coração. Deus, nós queremos pureza. Nós queremos fé, uma fé simples, uma fé pura, uma fé limpa. Uma fé, Senhor Deus, que apesar das marcas da vida, continua em vigor. Continua em vigor e em chamas para o Senhor. Uma fé que gera um coração fervoroso. Uma fé que gera um coração, Senhor Deus, amoroso. Uma fé, Senhor Deus, que se expressa, uma fé clara em Jesus, na palavra, mas que se expressa no amor para com o outro. Ó Deus, como está o nosso coração. Meu Deus, por favor, muda o nosso coração, transforma. Se ele está seco, Deus, que haja, Senhor Deus, água viva, que é Jesus, para amolecer o solo do nosso coração. Se ele está, Senhor Deus, duro, indiferente, quebranta, Senhor Deus, quebra as nossas estruturas.
Se ele está incrédulo, Senhor Deus, atrai-nos para Ti, para que possamos, Senhor Deus, ter esperança. Deus, responder à razão da nossa esperança, que essa esperança viva, ela esteja, Senhor Deus, junto com a fé e o amor no nosso coração. Ó Deus, faz uma revolução dentro de nós nesta noite, por favor. Faz, Senhor Deus, um seminário sem professor na nossa vida. Opera, Senhor Deus, o que só Tua mão pode operar dentro de nós. Mexe, Deus, só em coisas que cabe ao Senhor mexer, porque o Senhor está entregue à obra. Ó Deus, bom é saber que o Senhor está entregue à obra. Apesar de nós, o Senhor está entregue à obra. Ó Deus, por favor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de rasgar o nosso coração diante do Senhor, sem reserva, sem nada que não fique alguma coisa oculta do Senhor, mas tudo exposto, confessado e deixado. Ó Deus, nos leva de volta à nossa vida, para enfrentar o sofrimento, sabendo que o Senhor ouve a oração do justo, porque Ele odeia o mal. Ó Deus, porque a gente não quer temer o mal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentar o mal. Dá-nos um coração dedicado e uma consciência limpa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe para a glória dele. Amém.